Há caminhos que passam pelas cidades, outros percorrem estradas, mas existe um caminho que atravessa o coração, um chamado que convida homens a deixarem tudo para seguir Cristo mais de perto, não apenas como sacerdotes, mas como irmãos, como consagrados, como homens que escolhem viver para Deus e para os irmãos. A vida religiosa é uma das mais belas expressões do Evangelho. Homens que, inspirados por um carisma particular, vivem em comunidade, partilham a vida e consagram-se inteiramente a Deus, através dos votos de pobreza, castidade e obediência, testemunham que Deus é suficiente. O que diferencia o religioso do padre diocesano é um estado de vida, a consagração religiosa que o religioso faz. Então, na igreja, existe essa riqueza muito grande da vida religiosa, com seus diversos carismas, com seus diversos estilos. E a vida religiosa, ela está organizada em vida religiosa feminina, as irmãs consagradas, religiosas, e a vida religiosa masculina. Tá? Dentre alguns carismas da vida religiosa masculina, existe a possibilidade de ser ordenado presbítero para a ajuda da igreja. Então nós, agostinianos recoletos, somos vida consagrada masculina, né? E alguns dos religiosos, alguns dos fiéis, têm a vocação também para a ordenação para o presbiterado, né? E assim nós auxiliamos a igreja com os presbíteros, os padres de nossa congregação. Já o padre diocesano, ele tem o seu carisma ali na diocese, com o seu bispo, nas paróquias, no serviço pastoral, na sua entrega. É um estilo diferente, uma vida diferente, certo? Mas uma entrega pastoral, uma entrega ao ministério. São estilos, são modos de vida diferente dentro da riqueza da igreja. O carisma é uma inspiração do Espírito Santo para um modo de servir e de viver na igreja. Então, ao longo da história da nossa igreja, o Espírito Santo vem suscitando diversas formas de vida, diversas formas de viver a fé e viver a vocação. E esses carismas inspirados por Deus, eles se manifestam principalmente na pessoa do fundador. O fundador de uma congregação, de uma comunidade, ou os fundadores, eles são inspirados para seguir a fé de uma determinada maneira. Então nós temos na vida religiosa diversos carismas, diversos modos, e isso contribui para a riqueza da igreja. Santo Agostinho foi um dos grandes padres da igreja, alguém que colocou a serviço de Deus toda a sua capacidade de doar-se em todos os sentidos, como um grande pastor, um grande místico, um grande gênio também, nos escritos que ele deixou, e alguém que é exemplo para nós, referência para a igreja como um todo, em tudo aquilo que ele fez, que ele escreveu, que ele ensinou, um grande doutor da igreja, um grande padre da igreja. Morreu no ano 430, e deixou esse grande legado para nós. Há mais de 1600 anos, um homem inquieto procurava a verdade. Seu nome era Santo Agostinho. Sua busca por Deus transformou a história da igreja. Hoje, seu legado continua vivo.
através daqueles que seguem sua espiritualidade. A espiritualidade agostiniana recoleta se caracteriza por diversos aspectos, diversos fatores. Um deles é a interioridade. Agostinho era alguém que prezava pela vida interior, pela oração, pela busca de Deus, através desse caminho de encontro de si mesmo e de transcendência de si mesmo rumo a Deus. Também a vida de oração, a comunidade fraterna, a fraternidade. Nós vivemos como irmãos em uma só casa, buscando todos viver o que está na regra que Agostinho deixou para nós. Viver unidos numa só alma e num só coração, dirigidos para Deus. E também a questão do estudo, da entrega pastoral a serviço da igreja, de tudo aquilo que ele viveu. Então são vários elementos, mas eu penso que um dos principais é a vida como irmãos, a vida fraterna que Agostinho prezava muito. Viver em comunidade é estar juntos, como irmãos orientados para Deus, tendo tudo em comum. Então, o frei agostiniano recoleto, ele não pode viver sozinho. As nossas casas têm que ter pelo menos 3 freis, 3, 4. E ali, na casa, nas paróquias, nos ministérios nossos, a comunidade vive junta, como irmãos, um auxiliando o outro, tendo tudo em comum e juntos servindo a igreja, aonde são chamados. Então nós somos chamados freis, chamamos uns aos outros aqui no Brasil de freis. A palavra frei vem de irmão. Então nós somos chamados a ser irmãos entre nós na comunidade. Rezamos juntos, almoçamos juntos, jantamos juntos, buscamos nos divertir juntos também, as orações, e também cuidamos um do outro na comunidade, naquilo que é necessário. A minha vocação surgiu aqui mesmo na paróquia Nossa Senhora Aparecida, Capelinha. Os freis agostinianos recoletos, a ordem está aqui na Capelinha há muitos anos, também agora está presente na paróquia Nossa Senhora das Graças, e eu sou francano e meus pais são daqui, do território da paróquia, da Capelinha. Meus avós também são aqui da região, certo? Então, a minha vida espiritual, a minha vida de fé, desde quando eu fui batizado, fiz a primeira comunhão, crisma, foi sempre aqui com os freis. Então, eu aprendi a viver isso desde criança. E depois, quando surgiu a questão vocacional, aos 17 anos, eu acabei ingressando aqui mesmo, onde eu já havia crescido, já havia convivido com vários religiosos, a minha família também aqui da região. Então, a minha vocação nasceu por brotar aqui nessa paróquia, nesse carisma, nesse modo de ser, de servir a igreja. Então, assim que nasceu. Séculos depois, outro homem ouviria o chamado de Cristo, não nos livros, não nas universidades, mas na pobreza e na simplicidade. Seu nome era Francisco de Assis. Ser franciscano nos dias de hoje significa que, através de um chamado recebido na liberdade por Deus, como vocação, este encontro bonito de duas liberdades, o Deus que chama, o homem que responde, dentro de um carisma muito bonito da igreja, que existe já há mais de 800 anos, significa então seguir Jesus Cristo na radicalidade, seguindo os exemplos de um homem tão importante para nós franciscanos, que é São Francisco de Assis, vivendo sobretudo o Evangelho e encarnando o Evangelho na nossa vida e na nossa história, sobretudo nos tempos atuais. São Francisco de Assis era um jovem de uma família burguesa que viveu no tempo medieval
e ele decide fugir dos muros de Assis exatamente para criar pontes através da dama pobreza, da qual ela chamava de senhora. Então, viver a pobreza franciscana significa, sobretudo, ter coragem de deixar para trás uma vida antiga, com costumes antigos, e abraçar, sobretudo, nos dias atuais, os pobres, os excluídos, os marginalizados, e ser um junto com eles, ou seja, ser um aonde o Senhor nos envia para viver nosso apostolado e a nossa missão. Francisco de Assis, ele deixa na vida religiosa franciscana um grande legado, o legado da fraternidade. A fraternidade, vai dizer Francisco, que depois que o Senhor lhe deu irmãos, ninguém mais mostrou o que deveria fazer, mas o Altíssimo revelou que ele deveria viver conforme nos pede o Santo Evangelho. O dom, o legado de Francisco para a Igreja é a vida fraterna, a vida onde, diante da penitência, da minoridade, somos convidados a evangelizar com alegria, em fraternidade, entre irmãos. Por isso que não combina a vida franciscana onde um frade realiza um trabalho sozinho. Onde está um frade, ali está a representatividade de toda a fraternidade franciscana. Francisco descobriu que quem tudo entrega nada perde, e que a verdadeira riqueza está em possuir apenas a Deus. Por isso, a vida religiosa, podemos dizer, apoia-se sobre 3 pilares, 3 promessas, 3 formas concretas de seguir a Cristo: pobreza, obediência e castidade. Simples sinceramente nada temos, sinceramente partiremos o pão que Deus dará, e se formos irmãos, o pão não faltará, o pão não faltará. Meu nome é Vitor, eu tenho 32 anos e eu comecei a discernir minha vocação aos 26. Eu não venho de uma família católica, eu me aproximei do catolicismo por conta de alguns estudos pessoais. Eu tinha muita curiosidade de entender como funciona o Vaticano como um país, porque eu estudava relações internacionais no mestrado. Então me aprofundei nessas leituras e essas leituras levaram a algumas leituras espirituais dos escritos do Papa Francisco. E isso me prendeu. Era contexto de pandemia, então eu aguardei as missas com limitação de público começarem para poder começar a frequentar a missa. Depois disso eu recebi os sacramentos, eu não tinha nem o batismo, e a partir daí foi muito natural buscar os franciscanos, porque São Francisco, eu acho que ele ultrapassou os limites da igreja, então ele é um santo muito presente no mundo inteiro, e eu sempre fui muito próximo, mesmo não sendo católico. E os franciscanos mais próximos que tinha da minha cidade, Ribeirão Preto, era aqui em Franca. Então busquei os franciscanos, comecei um acompanhamento vocacional, fiquei de 4 a 5 anos indo e voltando de acompanhamentos vocacionais, e no ano passado eu criei coragem e disse o meu sim. Valeu demais. Eu acho que a paz que você sente depois que você responde um chamado insistente é uma paz inexplicável. Até então é um contexto de muitas dúvidas, muitos medos, algumas angústias, mas depois que você tem a coragem de dizer sim, a paz é uma coisa muito única e te dá força para ultrapassar qualquer desafio. Então valeu a pena demais. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Paz e bem! A vida religiosa não pertence ao passado. Ela continua viva, continua necessária, continua atraindo corações que desejam algo maior. Meu chamado vocacional começou numa inquietação que surgiu no meu coração. Deus sempre me chamava para uma coisa muito maior.
No começo eu achava que era só ter os 3 sacramentos e ter uma vida ativa na paróquia. Mas ele foi revelando que cada dia mais ele queria que eu tivesse uma entrega total. E juntando com a minha formação, eu sou biólogo, eu conheci São Francisco. E através de conhecer esse carisma, que eu vi que ele enxergava Deus em todas as coisas, até na natureza, eu me identifiquei e assim tudo se juntou para me dar meu sim. Quando você é jovem, você tem muitos sonhos de ter uma casa, um carro, viajar. E quando você começa a fazer os encontros vocacionais e começa a estar naquela portinha entre dar o sim, porque Deus te chama, você vai percebendo que nada se compara a você sentir essa paz, que é realizar aquilo que Deus te chamou. Então tem seus desafios, de deixar toda a sua vida, deixar todos os seus sonhos, mas tudo vale a pena quando você abre o seu coração para o sim de Jesus. Em um mundo marcado pela pressa, existem homens que escolheram permanecer. Em um mundo marcado pelo barulho, existem homens que escolheram escutar. Em um mundo marcado pelo individualismo, existem homens que escolheram viver como irmãos e assim continuam lembrando ao mundo que Deus ainda chama. Conhecer não te compromete, acertar te realiza.